Oh, glória a Deus, glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação nesta noite, no livro do Gênesis, no capítulo de número 8 e o verso de número 20. Louvado seja Deus. Vou falar um pouco sobre altar. Que Deus venha abençoar os amados irmãos nesta noite abençoada, onde estamos, aleluia, falando um pouco da palavra do Senhor. Glória a Deus. E hoje vamos falar sobre altar. E no texto em que nós lemos, nesta noite, nós vemos Noé, que após sair, aleluia, daquela grande arca, ele fez um altar e, aleluia, adorou o nome do Senhor. Então, todas as vezes que a Bíblia vai falar de altar, relembra muito bem aquelas pessoas que adoravam e adoram o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E o que é altar? Altar é uma estrutura elevada, onde os sacerdotes oferecem sacrifícios, aleluia, e imolações. Então, na verdade, quando os altares naquela época eram levantados, esses sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, aleluia, e imolações ao Senhor. Naquela época não existia ainda a igreja, na época dos patriarcas, aleluia, por isso eles levantavam altar para adorar e invocar o nome do Senhor, aleluia. Então, hoje, nos dias de hoje, é considerado o altar, a mesa sagrada destinada à celebração na igreja, ou até mesmo púlpitos são chamados de altares nas igrejas. Mas, se nós formos ver pessoas que levantaram altar, a Bíblia tem muitas pessoas que fizeram altares para poder, aleluia, adorar o nome do Senhor. E nós vemos na palavra do Senhor pessoas que levantaram o altar para adorar o Senhor. Por exemplo, louvado seja Deus, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada Noé, no capítulo de número 8 de Gênesis e o versículo de número 20. E os irmãos conhecem a história de Noé, que foi um grande patriarca. Na verdade, que Deus anunciou o dilúvio sobre a terra. Então Noé, aleluia, Deus pede a ele para fazer uma grande arca. Glória a Deus. E ele faz aquela arca, louvado seja Deus, e ali coloca pares de animais, e assim o Senhor, ele salva Noé daquele grande dilúvio. E Deus destruiu, na verdade, aquela geração de pessoas que eram somente más. A Bíblia diz que o pensamento do coração do homem era somente mal, mas Deus deu uma chance. A Bíblia diz que Noé pregou e as pessoas não lhe davam ouvido. Jesus chegou a referir-se que antes da sua vinda seria a mesma coisa. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, aleluia. E assim o Senhor, ele vai deixar para nós bem claro que o dia da sua vinda será a mesma coisa. Muitos não vão acreditar e, na verdade, será de repente num abrir e fechar de olhos. Então, Noé, em Gênesis 8:20, ele levanta um altar e adora a Deus. Nós temos também em Gênesis 12, verso 7, Abraão, que anteriormente, antes de sair do meio de sua parentela, era chamado de Abrão. E a Bíblia diz, em Gênesis 12:7, que Abrão, ele levanta o altar e adora o nome do Senhor. Depois que ele é abençoado por Deus, ele é chamado de Abraão. E ele é o pai das nações, é chamado também de o pai da fé, aonde a sua esposa Sara, que era ali estéril, ela tem um filho, que é o filho da promessa, chamado Isaque. Louvado seja Deus. Então, Noé levantou um altar e adorou a Deus. Abraão levantou um altar e adorou ao Senhor.
temos também Gênesis 26, 25, Isaque, que também levantou um altar e adorou o nome do Senhor. Ofereciam sacrifícios a Deus, ofereciam louvor ao Senhor, ofereciam como gratidão ao Senhor todas essas adorações. Nós temos também Jacó em Gênesis 35, verso 1, aonde Jacó também adora ao Senhor e levanta um altar e adora o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que o altar ele era sempre usado numa maneira da pessoa adorar a Deus e oferecer sacrifícios ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, os três grandes patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaque e Jacó, também adoraram e levantaram altares ao Senhor. Nós temos também Moisés, em Êxodo 17, 15, que levantou um altar e adorou o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor. Nós temos também Josué, aleluia, em Josué 8, verso 30, aonde ele levanta um altar e adora o nome do Senhor. Então, todos aqueles que levantavam um altar, aleluia, é para adorar o nome do Senhor, é para agradecer ao Senhor. E o altar, ele tem muitos significados. Um altar que é levantado para adorar o nome do Senhor, ele tem muito significado. Por exemplo, o altar, ele significa sacrifício. Glória a Deus. E quando você levanta um altar, eu vou falar daquela época, quando a pessoa levantava um altar, o que elas faziam? Ofereciam sacrifícios ao Senhor. Louvado seja Deus. Altar também, ele fala de oração em busca ao Senhor. Então, essas pessoas, Abraão, aleluia, Noé, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, essas pessoas levantavam altares e adoravam o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos também Elias também, ele levantou o altar ao Senhor, ele reparou o altar naquela grande batalha do Carmelo, aonde, aleluia, ele desafia os 400 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, aleluia, louvado seja Deus, e nós vemos ali aonde Deus responde a ele com fogo, aleluia, queimando todo aquele sacrifício. Então, o altar, ele sempre foi usado, aleluia, para poder eles adorarem o nome do Senhor. Então, hoje também, os púlpitos das igrejas, os altares das igrejas, também são usados para poderem adorar o nome do Senhor, que é um lugar mais, assim, destacado, aonde se fala mais de intimidade em relação ao lugar dentro do santuário. E nós vemos aqui, por exemplo, o sacrifício, louvado seja Deus, ele é entregue no altar. E quando nós falamos de altar, nós podemos também simbolizar o nosso coração como um grande altar, onde Deus trabalha, onde Deus recebe o sacrifício. Aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe o nosso irmão, nosso amigo Raí, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Então, meus irmãos, olha só, o altar é lugar de sacrifício. Hoje as pessoas não querem se sacrificar. Eu digo assim, quando eu falo sacrifício, né? É poder você se guardar, você poder se separar para Deus, se separar para o Senhor, porque a Bíblia diz que o sacrifício para o Senhor é um coração puro e um espírito reto. Isso agrada ao Senhor. Deus abençoe também nosso irmão João Bragança, Deus abençoe minha irmã Jocineia, aleluia, em nome de Jesus. Então, os altares eram sempre lugares para a gente adorar a Deus. E nós vemos na palavra do Senhor, por exemplo, o altar vai falar de sacrifício. Aleluia, é você, aleluia, hoje o sacrifício nosso. Naquela época eles imolavam animais, na época de Noé, na época de Abraão, na época de Isaque, na época de Jacó, na época de Moisés, na época de Josué, eles sacrificavam animais. Mas depois que Jesus morre na cruz do Calvário, não era mais necessário sacrificar nenhum animal. Aí agora o nosso sacrifício hoje é o quê? É nós estar sendo separados. Nós nos guardar somente para Deus,
aleluia, fazer a sua vontade, não fazer mais a vontade do mundo, aleluia, louvado seja Deus. Altar fala de oração, aleluia, altar fala em chegar-se a Deus na oração, chegar a Deus através do clamor, chegar a Deus através da busca, aleluia, louvado seja Deus, chegar ao Senhor, aleluia, através da oração. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, louvado seja Deus. Altar também, ele vai falar de conserto. E muitas pessoas hoje não querem entrar no concerto de Jeová, querem viver de qualquer maneira, querem viver segundo, aleluia, as suas próprias justiças, querem viver, aleluia, participando do manjares do rei do mundão aí, querem andar pelo caminho largo. Mas na verdade, aleluia, o conserto é quando você quer se consertar com o Senhor, quer viver uma vida correta, quer viver uma vida íntima com Deus. E o altar, ele vai nos falar sobre isso, ele vai nos chamar à santidade, vai nos chamar para nos aproximar mais de Deus. Por exemplo, o altar fala de sacrifício, altar fala de oração, altar fala de busca, altar fala de conserto e altar fala de clamor. A Bíblia diz: e clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. Quando você clama a Deus, aleluia, com o seu coração, aleluia, com a sua alma e com a sua força, Deus vem, aleluia, louvado seja Deus, e abençoa a sua vida. Deus vem, aleluia, estende suas mãos para você. Deus abençoe também nossa irmã Nazaré, em nome de Jesus. Então, meus queridos, louvado seja Deus, que o Senhor venha continuar nas nossas vidas, que nós possamos, meus queridos, amados irmãos, continuar, aleluia, com o nosso altar da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, o altar ele vai falar de clamor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando nós clamamos ao Senhor, o que Deus vai fazer? Vai nos revelar coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, isso é clamor, isso é buscar, isso vai nos lembrar do altar, porque altar é lugar de intimidade. Então, toda vez que um pregador vai falar sobre altar, ele vai falar de intimidade. Então, o altar ele vai falar de sacrifício, ele vai falar de oração, ele vai falar de busca, ele vai falar de conserto, ele vai falar de clamor e também de chegar-se a Deus. Porque automaticamente, se você tem intimidade com Deus, você vai chegar-se a Deus. É verdade? Você vê que quando a pessoa não quer consertar o meu altar, ela vai falar do seu coração. Porque o seu coração também pode significar um altar. E é ali que o Senhor trabalha, é ali que o Senhor move, é ali que o Senhor muda, é ali que o Senhor revela, é ali que Deus vai mostrar, aleluia, tudo. E a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como está o nosso altar diante do Senhor? Como está a nossa vida, queridos irmãos, diante do Senhor? Como está a nossa vida diante do nosso Senhor, nosso Deus? Altar também vai falar de purificação. Olha quantas coisas que um altar vai falar. E a purificação, ela é muito linda. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Oh, glória a Deus! Então, o altar vai falar de purificação. Porque Jesus nos purifica com o seu sangue. Ele nos purifica do pecado. Aleluia! O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem Jesus e nos purifica. Então, na época, aleluia, dos patriarcas também, eles faziam altares de pedras, eles faziam todo aquele monumento e ali sacrificavam animais. É um modo de se achegar-se a Deus. A Bíblia diz que aquele sacrifício subia como um cheiro agradável ao Senhor, e o Senhor respondia à petição, à oração, o clamor e a súplica. Então, Deus se agradava,
aleluia, daquele sacrifício. Deus se agradava, louvado seja Deus, quando eles clamavam ao Senhor. Altar também vai falar de intimidade. Irmãos, quanto mais você se achega perto do altar, mais você vai ter intimidade com o Senhor. Quando o seu altar, que é o seu coração também, você entrega na mão do Senhor, aleluia, isso é muito bom. Isso vai falar de intimidade com o Senhor, aleluia. Altar também, ele vai falar de comunhão. E a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o altar vai falar também de união. Quando nós trabalhamos unidos na presença de Deus, quando nós nos unimos para fazer a obra do Senhor, está tudo incluído na adoração, no culto que prestamos a Deus. Aleluia! Isto é novidade de vida. Quando nós entregamos o nosso altar ao Senhor, nos achegamos até o altar do Senhor. Altar também vai falar de louvor. E quando nós louvamos a Deus, a Bíblia diz que o louvor despedaça o jugo. Quando você entrega, aleluia, se entrega para Deus no altar, com o coração aberto, com o coração limpo, cheio de expectativa de adorar a Deus, com o seu louvor, e ele sobe até o trono de Deus. E Deus, ele vai trazendo grandes bênçãos para a sua vida. Altar também vai falar de lágrimas. E quantos que chegaram-se até o altar chorando? Quantos que chegaram até o altar derramando lágrimas diante do Senhor? Aleluia, louvado seja isso, é muito maravilhoso. Eu lembro daquela mulher pecadora que chegou até os pés de Jesus chorando, e as suas lágrimas banhou os pés do Senhor e ela enxugou com seus cabelos. Jesus perdoou os pecados dela, porque ela foi quebrantada, ela foi com o seu altar, aleluia, prontamente, aleluia, diante do Senhor Jesus Cristo, e Jesus perdoou os pecados dela. Altar também fala, aleluia, louvado seja Deus, de pregar. Se hoje o altar são os púlpitos, se hoje, aleluia, o altar, que é um lugar mais elevado na igreja, ali, o púlpito é um lugar de pregar o evangelho, de propagar o evangelho, de levar as boas novas, aleluia, do Senhor. Então nós vemos aí o que significa o altar. Como está o seu altar, meu irmão, diante do Senhor? Nós vemos aqui na palavra do Senhor, aleluia, aonde Elias, aleluia, 1 Reis, capítulo de número, aleluia, 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30, diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Às vezes o seu altar pode estar quebrado. Às vezes o seu altar, eu digo em relação ao coraçãozinho, pode estar batido, pode estar quebrado. Aí o Senhor quer consertar o altar. E o altar, naquela época, ele tinha que estar todo consertadinho, porque eles colocavam a lenha para queimar o sacrifício. E esse sacrifício era queimado e subia o cheiro até a narina do Senhor. E o nosso altar também, ele é queimado com a chama do Espírito Santo da nossa vida. Aleluia! Então, quando nós temos o nosso altar, aleluia, consertado, com a nossa vida consertada diante de Deus, Deus trabalha de uma forma poderosa na nossa vida. Aí nós vamos ficar com o texto aqui do profeta Elias que diz: então disse Elias ao povo: só eu fiquei profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém lhe meteram fogo. E prepararei outro bezerro, e porei nela a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, para que muitos o invoquem o nome do vosso Deus, e lhe metais fogo.
e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro e lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Baal nos responde, aleluia, porém, nem havia voz, e nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e diziam: clamai em alta voz, porque ele é um Deus, né, com D minúsculo, né? Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que foi em alguma viagem, porventura dorme ou despertará. E eles clamavam com grandes vozes e retalhavam-se com faca e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Quando nós olhamos para esse texto, nós imaginamos, né, que cena terrível. Aqueles homens que estavam ali rodeando 450 profetas de Baal, se cortando, gritando de manhã até o meio-dia. O altar está lá montado e nada de fogo. Porque eles falaram: não põe fogo, porque o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E tá aquele bando de homem correndo, aqueles profetas de Baal gritando: ai, responda-nos, Baal, responda-nos, Baal, responda-nos, Baal, pelo amor de Deus, responde, porque tu és Deus. Tipo assim, ele vai mandar fogo, nós vamos envergonhar o profeta Elias. Elias vai ser envergonhado, porque Baal é Deus, Baal é Deus, Baal é Deus. E está Elias lá olhando, e a hora está passando, e está Elias olhando. Aqueles homens correndo, aqueles homens gritando: Baal, responda. Aí a Bíblia diz que Elias zomba deles e diz: ó, quem sabe ele não está viajando ou não está dormindo e vai se despertar. Eles entram em desespero. A Bíblia diz que, conforme o costume deles, começam a se cortar, né? É um tipo de sacrifício lá, mas não adiantou nada, porque Baal é um Deus falso. Baal não é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, Jeová, é o único Deus verdadeiro. Portanto, quando a Bíblia se refere a Baal, refere-se a ele com letra minúscula, com D minúsculo. Mas quando a Bíblia fala aqui, falando de Elias, a partir do verso 29, sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizavam eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, porque Baal não é Deus. Mas quando chega o verso 30, a Bíblia diz que Elias diz a todo o povo assim, ó, chegai-vos a mim, todo o povo, e chegou-se a ele, e reparou o altar, olha, falando do altar aí, ó, que estava quebrado, e a Bíblia diz, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Aleluia. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cantos, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, olha só, 12 baldes de água. Olha que ousadia. Mandar jogar água onde vai descer fogo. Isso é muita ousadia, irmão. Elias era um profeta ousado. Acabe chegou para Elias e falou: Elias, você é um perturbador de Israel. Elias: perturbador é você, Acabe. Você que é perturbador de Israel. Vamos para um desafio, vamos lá para o Monte Carmelo, vamos lá clamar ao Senhor, e será que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. A Bíblia vai dizer então, como havia falado, os profetas de Baal, os de Azera, clamaram até meio-dia e não aconteceu nada. Aí chega a vez de Baal, aliás, chega a vez de, aleluia, de Elias, né? Baal já havia, né, ficado quieto. Chega a vez de Elias, Elias então manda reparar o altar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, ele manda jogar água,
né, aleluia, a segunda vez, a terceira vez, primeira, segunda, terceira vez, de maneira que a água corria em redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Isto é ousadia, isto é crer em Deus, isto é ter certeza do que Deus vai fazer. E a Bíblia vai dizer: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que é os três, né, grandes patriarcas que eu havia falado, Abraão, Isaque e Jacó. Todos três também, né, eles levantaram um altar para adorar o nome do Senhor. Então Elias cita o nome deles, né, aleluia, no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso de número 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias chegou-se e disse: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Israel, manifeste hoje que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, todas estas coisas. Responde-me, Senhor, aleluia, para que este povo conheça que tu és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração atrás. A Bíblia diz que após ele fazer esta oração, Deus abençoe Francisco, aleluia, Deus abençoe também José Carlos, em nome do Senhor. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Esse, para mim, na minha opinião, é um dos maiores desafios da Bíblia. Elias e os profetas de Baal. Irmão, quando tem um profeta que serve a Deus, tem certeza das coisas, Deus faz. E Deus, aleluia, prontamente, quando ele começou a orar a Deus e pediu o Senhor, a Bíblia diz, 1 Reis 18, verso 38, então caiu fogo do céu, aleluia, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que, vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Elias desafia aqueles profetas falsos, aleluia. Elias pede para o Senhor mandar fogo, ele repara o altar, porque hoje a nossa palavra foi sobre altar, e assim o Senhor, aleluia, ele trabalhou, ele mandou fogo do céu e consumiu aquele holocausto. Esse é o nosso Deus. Abres, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, Deus prontamente, aleluia, ele fez essa grande história no livro de 1 Reis, capítulo 18. Ele manda fogo do céu e responde, aleluia, ao profeta Elias. Os profetas da mentira, os profetas do engano, eles foram desmascarados. E depois Elias manda pegar eles, aleluia, eles somem, né? Aleluia, eles são destruídos porque, aleluia, não quiseram adorar a Deus e nem servir a Deus. Aleluia. Então falamos sobre o altar, né? Noé, ele, aleluia, construiu um altar em Gênesis 8:20. Abraão, ele construiu um altar em Gênesis 12:7. Isaac, ele construiu um altar em Gênesis 26:25. Jacó também fez um altar em Gênesis 35, verso 1. Moisés, ele faz um altar em Êxodo 17:15. Josué, aleluia, também faz um altar em Josué, capítulo 8, verso 30. Então esses altares eram para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então o altar, ele vai falar de sacrifício, né? Primeiro, fala de sacrifício. Segundo, o altar vai falar de oração, aleluia. Terceiro, o altar vai falar de busca ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Quarto, ele vai falar de conserto, aleluia. Quinto, o altar vai falar de clamor, aleluia, louvado seja Deus. Ele vai falar de chegar-se a Deus, aleluia. Sexto, vai falar de purificação, aleluia. Vai falar de intimidade, vai falar no oitavo de comunhão, vai falar de louvor, vai falar de lágrimas, vai falar de união e vai falar de propagação do Evangelho.
Então, o altar do Senhor, aleluia, ele precisa ser reverenciado. E hoje nos altares da igreja, todo pregador, todo cantor, todos que adoram a Deus, e Jesus falou que agora a hora né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se está no altar, chega com humildade. Altar também ele vai falar de humildade. Pregue com humildade. Use o altar, mas fala de humildade. Seja humilde, que Deus vai lhe abençoar ali no altar. Chega com sacrifício. Qual é o sacrifício hoje? Um espírito manso, um espírito reto que agrada ao Senhor. Então, quando você chega ao Senhor com sacrifício, né? Aleluia, disposto a servir a Deus prontamente, Deus vai honrar você ali no altar. E você honrará Deus em primeiro lugar. Aleluia. Outra coisa, chegar ao altar em oração, porque altar vai falar de oração. Então, quando a Bíblia fala de altar, ela vai levar você para a adoração. Deus abençoe o irmão Douglas também. Então, o altar vai falar de oração. Ah, eu vou para o altar. Eu vou hoje lá, eu vou pregar no altar. Ore. O altar ele vai falar de busca. Buscar o Senhor de todo o coração. Buscar o Senhor, aleluia, enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Aleluia. O altar vai falar de conserto. A minha vida está toda errada, eu não sei o que fazer. Se conserta com o Senhor. Se conserta no altar do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai fazer grandes coisas pela sua vida. Glória a Deus. O altar vai falar também de purificação. E é diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando você chega com seu altar, seu coração diante do Senhor, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Muitos se chegam ao altar do Senhor em lágrimas, chorando, arrependidos. É isso que o Senhor quer. Um coração arrependido. Aquele que Deus abençoa. Porque ele realmente é uma nova criatura. É alguém que quer chegar perto do altar de Deus. Alguém que quer mais intimidade com Deus. Porque o altar fala de intimidade. Aleluia. Até porque os altares hoje ficam dentro de um santuário. Na época de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, não existia, aleluia, igreja. Então, eles montavam um altar, né, de pedras e ali ofereciam um sacrifício ao Senhor. Mas depois que passou a ter templo, né, depois da época de Salomão para cá, que fez o grande templo, aí as pessoas começaram então a adorar a Deus e sacrifícios no altar. Os sacerdotes, sumo sacerdote, as pessoas que trabalhavam, louvado seja Deus, dentro das tendas, dentro dos altares, aleluia, eles adoravam a Deus ali. Serviam a Deus diante do altar. E vocês sabem muito bem que antes de ter o templo, eles adoravam a Deus no tabernáculo, onde Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo. Isso é desde lá da travessia, no livro de Êxodo, né? Onde o povo de Israel vem com Moisés. Moisés já montava ali aquela tenda que é chamada de tabernáculo. E ali também tinha os altares, tinha bacia de bronze, tinha, né, todos aqueles utensílios aonde eles também, aleluia, adoravam a Deus. Amém, aleluia. Então as pessoas adoravam a Deus dessa forma. Davi deseja construir o templo. O Senhor, Davi, mas você tem a mão suja de sangue. Aí Davi faz a planta. Aí Salomão vem e faz aquele grandioso templo visto por toda Israel, um templo majestoso. Glória a Deus. Passa toda uma época, as pessoas adoravam ali, né? Na época de Jesus também tinham muitas sinagogas, onde também eram adorado o nome do Senhor. Inclusive Jesus também já pregou numa sinagoga, aonde ele leu o livro de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então naquela época também eles adoravam dentro da sinagoga. Só sei que o nome do Senhor sempre foi adorado.
Desde a época de Noé, Abraão, Isaac e Jacó, quando ainda não existia nem tabernáculo nem nada, eles adoravam a Deus nos altares, faziam os altares, adoravam a Deus. Mas na verdade hoje, nós vamos no templo, adoramos a Deus, pregamos nos altares, cantamos nos altares, aleluia, mas Deus quer que nós venhamos chegar como altar, aleluia, que pode simbolizar nosso coração, o nosso altar consertado para adorar no altar de Deus, que é o lugar de adoração também. Então Deus abençoe os nossos irmãos, que nós possamos, irmão, todos os dias estar consertando o nosso altar, aleluia, isso fala do nosso coração, aleluia, da nossa vida, nosso proceder, aleluia, que o Senhor possa abençoar os amados irmãos que estão assistindo, meu amigo José Carlos, Deus abençoe, meu irmão, aleluia. Então Deus, aleluia, sempre vai nos abençoar, aleluia, Deus sempre vai, aleluia, derramar suas bênçãos sobre nossas vidas, mas não vamos deixar de entregar o nosso altar ao Senhor. Você que está assistindo essa pregação, aleluia, que você possa divulgar, possa compartilhar, que você possa, aleluia, levar a palavra do Senhor, porque, irmãos, o nosso dever é pregar o Evangelho. Jesus Cristo disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então nós estamos pregando o Evangelho. E esse que vos fala, o evangelista Robson Gama Linhares, também tem um canal no YouTube, e você pode se inscrever, pode ativar o sininho, e lá vai ter muitas outras pregações, aleluia, do evangelista irmão Robson Gama Linhares, a qual está aí para poder também pregar o Evangelho. Somos semeadores da palavra do Senhor. Então que Deus venha abençoar os amados irmãos, que possamos fazer como Elias, está sempre reparando o altar, está sempre, irmãos, ajeitando o nosso altar, tirando aquilo que tem atrapalhado e colocando no lugar aquilo que está faltando. Então que o nosso altar sempre venha a ter a presença de Deus. O que seria, irmãos, do nosso altar sem a presença de Deus? Altar sem a presença de Deus, ele não vale nada. Mas um altar que tem a presença de Deus, ele... Você vê que os profetas de Baal fizeram também um altar. Era altar, mas não tinha a presença de Deus, Mas quando você faz um altar, quando você chega à presença de Deus no altar, aí as coisas acontecem. Aí acontece aquela maravilha do Senhor. Desce fogo do céu, fogo do Espírito Santo, que nos aquece. Isso eu estou falando de presença. Quando eu falo fogo, estou falando de presença, de unção de Deus na nossa vida. E isso é algo maravilhoso. Eu quero orar por você, aleluia, nesta noite, e agradecer pela sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã que assistiu, aleluia, essa pregação. Que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Quero estar orando por você. Feche seus olhos, aonde você estiver, e receba a bênção do Senhor. Você que está em casa aí com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, Deus abençoe grandemente, meu irmão, a sua vida. Deus abençoe grandemente, minha irmã, a sua vida. Que você possa ser mais e mais abençoado ao Senhor. A Bíblia diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor Jesus, Pai eterno, Senhor, nessa noite quero orar por essa pessoa que viu essa mensagem, que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Senhor, abençoa essa pessoa onde ela estiver, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar. Que possamos, Pai, estar cada dia com o nosso altar preparado. Senhor, que possamos estar com o nosso altar, Senhor, aleluia, diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua presença sempre venha estar no nosso altar. Ó Pai, entregando toda a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, é que nós lhe pedimos, Pai, nesta noite, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus.